difícil estar aqui explicando ou falando o que é o imposto justo, porque todos já sabem o que é. O imposto justo é um projeto que visa minimizar, não resolver, mas minimizar as disparidades, né, as propositais desigualdades promovidas pela legislação tributária do Brasil, que busca a correção da tabela do imposto de renda, o fim da isenção dos lucros e dividendos, o fim da não tributação de aviões e jatos, o fim da extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo, que são medidas que beneficiam todas elas, só beneficiam aqueles que ganham mais e prejudicam aqueles que ganham menos. São as iniciais propostas que o Sindifisco Nacional tem para tentar corrigir parcialmente ou inicialmente o sistema tributário brasileiro. Eu não posso me furtar de comentar algumas frases lapidares aqui dos parlamentares que estiveram presentes. O doutor Arnaldo Faria de Sá falou que no imaginário popular o imposto é sempre injusto. E realmente, se a gente considerar que esse advérbio sempre se refere aos últimos 20 ou talvez 100 anos no Brasil, é verdade. Porque sempre no Brasil houve uma tributação injusta no sentido de não haver a preocupação com a capacidade contributiva. A capacidade contributiva está lá na Constituição só para inglês ver. Hoje em dia, como disse também o doutor Ivan Valente, aquele que ganha, não mas quem ganha 2 salários mínimos já paga imposto de renda no Brasil. Já não é isento, né? R$2.000 por mês, já paga. Um empresário que distribui lucros para si de R$2 milhões naquele mesmo mês não paga nada, porque é isento a distribuição de lucros e dividendos. Quer dizer, que capacidade contributiva é essa? Isso é manifestamente inconstitucional, só que isso não é declarado, mas é óbvio, né? Qualquer pessoa que conheça basicamente o que é o princípio da capacidade contributiva vai ver que isso está errado, mas no entanto não se altera. E o doutor Vicente Cândido disse que o Sindifisco Nacional é desprendido quanto às questões corporativas. Realmente, né, a classe dos auditores fiscais, em que pese dever ser apartidária e desprovido de concepções ideológicas, porque é uma classe funcional, não é uma pessoa, e o sindicato não é uma ONG, nem muito menos um partido político, mas o fato é que os auditores vivem no dia a dia esse desrespeito à Constituição. Eles veem, nós, auditores fiscais, a gente vê no dia a dia um sujeito que tem um carro popular com 15 anos de uso pagar IPVA e um empresário que tem um jato de 50 milhões de dólares não pagar nenhum centavo de tributo em relação àquele patrimônio. Então, realmente, isso choca aos auditores com mais veemência. Mas existe sim uma questão corporativa que, além de corporativa, é de interesse social, embora a sociedade não tenha percebido isso, e por isso que eu estou falando, que é o seguinte: quanto maior for a injustiça da legislação tributária, ou seja, quanto mais as leis tributárias penalizarem com mais ênfase os mais pobres, e com menos ênfase, com mais leveza, né, com mais suavidade, os mais ricos, menos importante é a figura da autoridade fiscal no Brasil. E, a contrário senso, se nós viermos a ter um dia uma legislação tributária que efetivamente respeite a capacidade contributiva, ou seja, cobre de quem ganha mais, e não cobre, ou cobre bem muito menos de quem ganha menos, nessa circunstância, quanto mais houver respeito à capacidade contributiva, mais necessário para o Estado, para o país, será a existência de autoridades fiscais com prerrogativas, com garantias, com poder de fiscalizar, que não é o que o Brasil tem hoje. Longe disso. Hoje nós temos que situação? Nós temos uma autoridade fiscal apequenada, não só mal remunerada, mas também mal remunerada.
sem prerrogativa, sem garantia, sem poder quase nenhum. Claro que tem um mínimo, mas é o mínimo, não é o que se deseja. Por quê? Porque não há realmente necessidade de uma autoridade fiscal altamente qualificada, altamente bem remunerada, altamente dotada de prerrogativas e garantias para atuar, se a intenção da lei não é efetivamente fazer com que aqueles que ganham mais paguem mais. Em outras palavras, dando exemplos concretos para ficar mais claro o que eu estou dizendo, se tributa o consumo, muito mais do que se tributa a renda e o patrimônio, a autoridade fiscal não é tão importante, é importante, mas não tanto quanto se fosse o inverso. Por quê? Porque a sonegação na tributação sobre o consumo, em tese, é muito menos praticada do que a sonegação contra o patrimônio e contra, em face do patrimônio, em face da renda. Isso também é muito simples de entender. Já começamos dizendo o seguinte: quem tem maior capacidade contributiva é quem tem mais dinheiro, é quem é rico. E quem é rico tem, além de condições de contratação de excelentes escritórios de advocacia para lhe defender contra a legislação tributária, ainda tem condições de fazer um planejamento tributário, de ter filiais no exterior, enfim, de ter uma série de mecanismos que o dinheiro compra e que lhe favorece. Já aquele empregado assalariado que ganha 2, 5, 10, 20 salários mínimos e que pertence à classe baixa ou média brasileira, não tem nada disso que eu falei. E também não há um interesse de quem o contrata de não reter o imposto de renda dele, porque ele está simplesmente retendo o imposto, ele não está pagando, ele retém do empregado. No caso do imposto de renda da pessoa física, por exemplo, ele retém o imposto do empregado e recolhe, ele não paga nada, ele está retendo. Quer dizer, ele está facilitando o trabalho da própria Receita Federal de reter o tributo daquele que é pobre. Agora, quem que retém o lucro do empresário? Ninguém, até porque é isento. E se não fosse, teria que ter uma autoridade fiscal ali para evitar que aquela distribuição de lucro fosse disfarçada de alguma outra coisa. Quanto mais a legislação tributária beneficia a alta classe econômica, mais desnecessária é a autoridade fiscal. Um exemplo assim, uma imagem assim que a gente poderia ter para entender bem isso, né? Lá na época dos reis, né? Na Idade Média ou antes, se cobrava tributo dos pobres, né? Dos camponeses. Então não precisava de um grande aparato, bastava um sujeito com uma espada na mão, na época não havia arma de fogo, então uma espada na mão e um cavalo. Chegava lá e empunhava a espada no peito do camponês e falava: ó, 20% do que você, ou sei lá quantos por cento do que você conseguiu produzir, pode colocar ali na charrete que eu vou levar. E ele falava: não, sim senhor, claro. Agora, se ele fosse um grande camponês com um exército particular de 100 pessoas com espada na mão, o rei ia ter que mandar um mini exército com 1000 pessoas com espada na mão. Não bastaria um, concorda? Não precisa, um lá ia ser morto na hora. Ele teria que chegar lá com 1000 pessoas para poder cobrar o imposto do rico. No Brasil a gente só tem esse com uma espada, que somos nós auditores atualmente. A gente só tem uma espadinha, né? Quer dizer, nós não temos uma lei orgânica, né? Como tem o Ministério Público para poder atuar com tranquilidade, com autonomia funcional. Não temos isso. A gente só pode ir numa empresa se tiver um termo prévio autorizando, o que é uma piada. Nós não temos nem acesso a todos os sistemas da própria Receita, que deveria estar à nossa disposição, nós não temos. Então, vejam, existe uma série de... Não estou nem entrando na questão remuneratória, que é importantíssima para selecionar os mais qualificados, né? A questão remuneratória começa por aí, né? Se o salário é X, tais pessoas vão fazer o concurso. Se o salário é 20X, eu garanto em qualquer cargo, eu garanto que o nível das pessoas que vão fazer o segundo concurso é muito superior ao nível das pessoas que vão fazer o primeiro concurso. Então não é nem uma questão de corporativismo, é de lógica.
sistema tributário não é algo estanque, não é uma lei, porque também não adianta uma lei que diga, olha, você vai ter que tributar o lucro. Muito bem, mas não tem quem fiscalize. Então ele vai lá e diz que não teve lucro. Ele quer comprar uma Ferrari, ele compra no nome da empresa e diz que a empresa, que a Ferrari é para transportar documento. Fazendo uma brincadeira. Mas é muito fácil burlar a legislação tributária para quem é rico. Então, por isso que o projeto Imposto Justo também não pode ser visto de maneira estanque. Ah, não, isso resolveu o problema. Não. Resolverá a questão da injustiça tributária brasileira se for feito com um conjunto de fatores ao mesmo tempo. E existe uma confusão muito grande no Brasil, na sociedade brasileira, inclusive na mídia, né, talvez até no Congresso, sobre o que é privilégio e o que não é privilégio, né? Então, isso é algo muito preocupante, porque se a gente acaba com a autoridade de um policial, por exemplo, vamos pegar um exemplo que não tem nada a ver com a Receita, para não dizer que eu estou sendo corporativista, né? Um delegado da Polícia Federal, será que ele tem que ter o poder de parar um avião e mandar sair alguém se estiver lotado para ele entrar? Por exemplo? A maioria das pessoas vai falar, isso é um absurdo. O delegado da Polícia Federal é um cidadão como qualquer um. O membro do Ministério Público também. O auditor menos ainda, né? Então, aí a resposta depende. Se ele tiver a trabalho, se ele tiver numa questão de urgência, se ele tiver combatendo um crime que lesou o Estado em bilhões de reais, ele tem direito, sim. Entende? Ele não tem direito de pegar essa prerrogativa, tá lá com a namorada dele e fala, não, para aí que eu vou viajar com ela para passear. Claro que não. Aí ele mas aí o problema não é a prerrogativa, o problema é o uso indevido da prerrogativa. E aí ele tem que ser penalizado por isso. Então a sociedade ainda confunde, talvez pelo ranço, sei lá, da época da ditadura, enfim, não sei porquê, mas a sociedade confunde prerrogativas com privilégios. E realmente elas são próximas. Só que nós temos que avaliar o que a própria sociedade ganha mais nesse exemplo simplório que eu dei aqui do delegado que manda sair alguém. Isso chama-se prerrogativa de prioridade em qualquer serviço de transporte em caso de urgência no trabalho, né? Esse é o nome da prerrogativa. Será que um delegado da Polícia Federal precisa disso? Precisa, como eu disse aqui. Se ele tiver numa situação emergencial, ele precisa. Mas quem que se beneficia com isso? É ele? Eu acho que não, porque se eu fosse delegado da Polícia Federal nessa situação e falasse, não vou parar o avião, eu falava, beleza, eu vou para casa ver televisão e tudo bem. Quer dizer, quem perde com isso é a sociedade, que vai ali, no caso, talvez, nessa circunstância, esse delegado pode perder a oportunidade de prender um sujeito, né, um traficante internacional de drogas que causa prejuízos financeiros e humanos no Brasil, por exemplo. Quer dizer, quem perde com isso não é o delegado que deixou de embarcar nesse avião porque estava lotado e ele não tem a prerrogativa. Não, ele volta para casa dele, toma lá a aguinha dele e descansa e pronto. O auditor é a mesma coisa. Agora, se ele tem essa prerrogativa e ele pega esse avião e vai e consegue fazer o que ele está fazendo, e consegue prender esse traficante do exemplo, hipotético, quem ganha com isso não é ele. Ele pode até ganhar lá um prêmio, lá, uma medalha, dar uma entrevista, ficar mais famoso. Beleza, mas quem ganha muito mais com isso é a sociedade brasileira toda que se livrou desse sujeito do exemplo hipotético que é o traficante, sei lá. Podia ser um grande sonegador também, que na verdade lesa a sociedade tanto quanto o grande contrabandista ou o grande traficante de drogas do exemplo hipotético. Então isso a gente tem que explicar, né? A meu ver, cabe ao Sindifisco também, por conhecer. Não é só por ter desprendido de questões corporativas, claro que também mas não é só por isso, é porque nós, auditores, conhecemos essas realidades, sabemos o que é estar lá com uma fiscalização de bilhões de reais e não ter instrumentos para melhor exercer essa fiscalização. Não que não se exerça, claro que se exerce com o que existe hoje disponível, mas, né, só para os senhores terem uma ideia, um desembargador federal
dependendo do estado do Brasil, tem 5 assessores diretos que trabalham para ele, individualmente. O auditor não tem assessor nenhum. Nem no CARF, se falou aqui no CARF, gostaria de pontuar o que a gente entende do Sindifisco Nacional sobre o CARF. O Sindifisco nunca defendeu a composição paritária do CARF. Quer dizer, a composição de metade dos conselheiros serem da Fazenda e metade ser, né, dos contribuintes. Isso só existe, salvo alguma exceção bem excepcional, só existe no Brasil. Em nenhum outro lugar no mundo existe um tribunal paritário. Isso é uma piada. A gente discorda disso. A gente entende que o auditor fiscal deve ser, somente um auditor pode ser conselheiro do CARF. Mas não é só isso. Ontem mesmo, eu trabalho na DRJ, na Delegacia de Julgamento, que é uma espécie de primeira instância do julgamento na Receita Administrativa. E me perguntaram o que eu achava de trabalhar no CARF. Eu dei risada. E não tem nada a ver com as Zelotes. Eu dei risada pelo seguinte, porque o CARF é como se fosse um tribunal. Se a gente fosse comparar com o judiciário, é como se fosse um tribunal regional ou um STJ, vamos dizer, porque é a segunda e última instância. E o conselheiro do CARF só tem as obrigações de um desembargador. E nenhuma prerrogativa. Nem assessor ele tem. Quer dizer, então é algo assim que teria que ser transformado profundamente, né? Enfim. Mas eu estou fugindo um pouco do assunto. Então, em apertada síntese, eu gostaria de dizer que nós defendemos o imposto justo, que inicialmente, que eu até preferiria chamar de tributação justa, porque realmente imposto dá a ideia de algo injusto mesmo. E dá porque no Brasil ele sempre foi injusto. Então, a pessoa que nasceu há 50 anos e sempre viveu isso no Brasil, vai falar, não, imposto é injusto mesmo. Claro, mas é injusto, porque no Brasil sempre foi. Mas pode ser que um dia a gente consiga torná-lo menos injusto. Então eu preferia chamar até de tributação justa, quer dizer, que é a maneira de tributar que leve em conta a condição individual do contribuinte, a capacidade contributiva do contribuinte. E ressaltando também, em última análise, que de nada adianta uma medida isolada do imposto justo, porque sem uma administração tributária, sem autoridades fiscais, com prerrogativas, com garantias, com condições intelectuais e materiais, de combater a sonegação, de combater o desvio da lei, de nada adianta. De nada adianta uma legislação excelente sem fiscalização. É isso o recado que eu gostaria preliminarmente de deixar. Né? A gente tem que repetir, né? E todos, por favor, que queiram participar desse trabalho parlamentar, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Um grande abraço e qualquer coisa a gente está lá na DS para falar com você. A galerinha de Santos veio aí, tá vendo? Então tá bom, gente, um abraço forte para vocês, tá?